Nós vamos falar agora sobre o Bolsonaro, que será solto este ano ainda e estará elegível ano que vem nas eleições de 2026. Hein? Olha que reviravolta essa coisa toda. Eu vou explicar para vocês qual é a jogada que o Fux fez aqui, que é genial, realmente. E não tem nada que eles possam fazer, o mais engraçado é isso. Agora, eu tô me perguntando aqui se o Barroso, se essa saída do Barroso não foi então por causa disso, cara. Se eles já estavam planejando fazer esse tipo de coisa antes, cara. Cara, é impressionante. O pessoal do fórum aqui já está preocupado. Eles já perceberam que essa manobra do Fux pode sacanear a coisa toda. Por quê? Porque vai fazer uma maioria na segunda turma de pessoas favoráveis ao Bolsonaro. Você tem o André Mendonça, o Cássio Nunes e o Fux. E aí você tem os outros dois, que é o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, mas aí é 3-2, pronto, né? Resolvido o problema. Vamos entender esse caso aqui, porque, cara, isso é fantástico, bicho. Eu acho que vai ser lindo isso acontecer. Rapaz, cara, que impressionante, que reviravolta impressionante aqui, ó. O pessoal da Fórum, o pessoal da esquerda está desesperado aqui. Manobra de Fux ao pedir transferência para a segunda turma pode implodir o STF. O que vai implodir o STF? Entenda a intenção perigosíssima por trás de uma solicitação aparentemente banal. Se autorizada por Fachin, mesmo sendo 3 entre 11, bolsonaristas controlarão metade do Supremo. Controlarão a segunda turma. Uai, mas não foi o Alexandre de Moraes mesmo que queria manter tudo na primeira turma, que queria dividir por turma? Lembra que originalmente essas ações todas eram para ser julgadas no plenário. Foi o Alexandre de Moraes que quis jogar para a primeira turma justamente para conseguir condenar todo mundo sem problema, né? Condenar todo mundo por unanimidade, coisa e tal, né? Agora estão reclamando que ficou metade da turma com os bolsonaristas, né? Se bem que o Fux não é bolsonarista, né? O Fux, no caso da ação do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, ele está reconhecendo o óbvio, né? Mas olha só o que eles dizem aqui, ó. O pedido aparentemente banal pode ser uma palavra perigosa para implodir o STF, vai implodir o STF. Não há nada de fortuito ou aleatório por trás da solicitação. Fux que se assumiu bolsonarista de quatro costas. Os caras tão marara com o Fux, acho muito engraçado. Aqui, ó. Tem um plano que, se não se sabe se combinado com outros atores políticos do bolsonarismo, poderá levar a mais alta instância do Judiciário Nacional a uma situação de caos total. O STF é composto por 11 ministros e 2 turmas. Beleza, é isso daí, né? São 11 ministros, é o plenário são os 11 ministros votando. Aí você tem o presidente, que nesse momento é o Fachin, e você tem 2 turmas de 5 ministros. Então a revisão criminal, ela cabe em 3 situações, olha só. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos. Ainda tem outras 2 opções aqui, ó. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado. Então, essa aqui é a revisão criminal. Ou seja, e quando é que você pode fazer essa revisão? Quando tem o trânsito em julgado da decisão. Lembra, hoje foi publicado o acórdão da primeira turma. Tá, e quem é que julga esse processo de revisão criminal no STF? Olha só, diz aqui, ó. As revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal quando as condenações por ele proferidas. Então, quem é que julga a revisão criminal no caso do Bolsonaro? O próprio STF. O próprio STF é que vai julgar a revisão criminal. E ainda tem o parágrafo 1º aqui que diz assim, olha só, no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Recursos, os processos e julgamentos obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. Então, beleza, ou seja, quem julga essa revisão criminal do Bolsonaro será o próprio STF, de acordo com o que está no regimento interno. Estão prontos para ver agora o que diz o regimento interno do STF sobre como é que julga uma revisão criminal? Artigo 76 do regimento interno do STF. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Se a decisão embargada for de uma turma, far-se-á a distribuição dos embargos entre ministros da outra turma. Ah, olha que coisa! Então, como é uma decisão da primeira turma, quem vai julgar essa parada é a segunda turma, meu amigo. É a segunda turma que vai julgar essa questão do caso do Bolsonaro, né? Se for no plenário, serão excluídos da distribuição o relator e o revisor, porque no plenário é todo mundo junto. Então, mas não é o caso. A condenação do Bolsonaro foi só na primeira turma, então agora a revisão criminal vai para a segunda turma, né? E aqui, ó, na distribuição de ação rescisória e de revisão criminal tá aqui, ó, artigo 77, será observado o critério estabelecido no artigo anterior, ou seja, para a revisão criminal, vale a exata mesma coisa que o artigo 76. Portanto, se houver a revisão criminal desse caso que foi julgado na primeira turma, ele vai automaticamente para a segunda turma. Entenderam? E a segunda turma vai ter Fux, Nunes Marques
André Mendonça contra Gilmar Mendes e Dias Toffoli. 3-2. Acaba a coisa. E acaba a coisa toda, né? Acaba a coisa toda. Uma revisão criminal, se chegar à conclusão de que, de fato, o processo do Bolsonaro se baseou em provas falsas e coisa e tal, quando a sentença condenatória for contrária ao trecho expresso da lei, ou as evidências nos autos, dizendo que a decisão foi tomada contrária às evidências dos autos, e o próprio voto do Fux já mostra isso claramente, não haviam provas de nada que o Bolsonaro fez alguma coisa ali. Nessa situação, você anula o processo. Anula o processo todo. Acabou. Acabou. Não teve condenação. É como se não tivesse existido. Isso significa que, anulando o processo, o Bolsonaro não tem nenhuma condenação e que, portanto, anulando isso e anulando a inelegibilidade que também está na mão da segunda turma, o Bolsonaro está lindo, leve, solto como um bebê para disputar a eleição ano que vem e fora da cadeia também, né? Olha que maravilha.